Tem duas notícias importantíssimas sobre a disputa das eleições para a Prefeitura de São Paulo. Só que antes, eu queria comentar dois assuntos. O primeiro, no mínimo curioso, que foram os incêndios no final de semana agora aqui no interior de São Paulo, né? Resido aqui no município de Sorocaba e aqui em Sorocaba não chegou muito próximo, né, esses incêndios, mas a minha casa foi tomada por cinzas, né, por 2 dias, né? Então, foi algo que chamou muita atenção porque o incêndio ele foi em vários municípios, vários. E vários municípios diferentes, vários municípios um distante do outro, né, apesar de englobar toda a região aqui do interior de São Paulo, uma boa parte do interior de São Paulo, ele foi de forma simultânea, né, no sentido de uma diferença de talvez um dia. E assim, o que mais tá chamando a atenção, acho que o que mais me chamou a atenção foram duas coisas especificamente. Foram as pessoas, primeiro, que foi, já foi observado que, e aparentemente comprovado, segundo a CBN, que 99% do que foi constatado como incêndio foi causado, foi ação humana, né? Então não teve nada de natural, né? Então muito sol, sei lá, vegetação seca e, enfim, então foi humano. E, e várias pessoas sendo presas em flagrante, né? Inclusive uma até se confessou que faz parte da principal organização criminosa aqui, aliás, do Brasil, talvez, na América Latina. Então isso chamou atenção e o que me remete a pensar, talvez, ou me perguntar, se não foi ação política, né? De forma simultânea, ação humana em diferentes lugares. Enfim, fica para reflexão aí até onde pode chegar, né, uma disputa política. Enfim. Outro ponto muito importante sobre a Venezuela agora é que o Supremo Tribunal Federal de lá declarou sigilo nas atas, né? A ata é um relatório onde aponta o número de votos por região, por urna, por candidato, né? E aí é o registro oficial que é utilizado pelo Tribunal Eleitoral de lá para poder concretizar o resultado da eleição. Então foi dado sigilo, foi decretado sigilo. Esse Suprema Corte da Venezuela, que é vinculado ao governo de Nicolás Maduro, então agora oficialmente foi dado mais um golpe um golpe de Estado na Venezuela, né? A principal opositora, a Marina Cortés, desculpa, a Maria Corina, ela está subindo o tom das discussões e afirmou que o González é que vai assumir em 2025 como presidente, né? Eu não sei a diferença, mas foi muito parecido com o que aconteceu na passada, né? Que o Juan Guaidó ele se autodeclarou presidente, né? Tendo fazendo as mesmas acusações, etc. E teve que ficar exilado nos Estados Unidos, né? Então tá bem parecido aí a conversa e foi decretado então um golpe de Estado. Obviamente que golpe de Estado no sentido da tradução do que aconteceu lá, eles não declararam um golpe de Estado, mas, né, na verdade até teve comentaristas na Globo News, tipo Camarote, que também fez esse comentário de que já está dado o golpe lá, né? Obviamente que o governo de lá ele vai sempre acusar a oposição, né, de fascismo, etc. Bem, mas o que mais está pegando agora nas páginas aqui do Brasil, nas páginas dos jornais do Brasil,
é a pesquisa Veritas que bota o Pablo em primeiro lugar na corrida eleitoral, seguindo o Boulos, e em terceiro o Ricardo Nunes, atual prefeito lá. Né? Então, saiu, creio que hoje, né, eu vi agora há pouco, e na hora que eu ia gravar, quando eu estava construindo para gravar esse vídeo, essas informações para gravar o vídeo, nem tinha saído ainda essa questão da pesquisa, e isso, né, em conjunto com o que aconteceu no final de semana, que na sexta-feira os perfis das redes sociais dele foram bloqueados, né? E aí, assim, antes de detalhar o porquê que foram bloqueados, vale, né, ressaltar que no momento seguinte ele criou algumas contas paralelas e talvez em menos de 24 horas já passou dos 2,5 milhões de inscritos, né? E por que as contas dele foram bloqueadas, né? Teve uma ação do partido PSB, que é o partido da Tabata Amaral, também candidata, que por sinal está para quinto ou sexto colocado nessa pesquisa Veritas, apontando que as empresas do Pablo Marçal pagam autônomos ali, youtubers autônomos, pessoas que criam canais de corte, etc., para pulverizar cada vez mais esses cortes da imagem do Pablo Marçal. Então, teve algumas acusações, teve alguns materiais que eu não sei se são enquadrados como provas, é um pedido de investigação, né, de abertura de inquérito, né? Então, foi através desse pedido, né, que foi determinado que as contas deles fossem bloqueadas, né? E aí você tem tudo que é opinião, né, de especialistas, inclusive. Então você tem especialistas apontando que foi correta a decisão, porque a justiça eleitoral precisa ter a noção do volume de grana que está sendo pago para essa galera divulgar o nome dele como candidato. E tem pessoas que, especialistas que apontam o seguinte, como esse suposto crime não aconteceu nas contas dele, ou seja, eram terceiros com canais aleatórios de cortes, etc., que faziam isso, as contas deveriam ter sido preservadas. Né? Então, você tem todos os pontos. E tem uma pessoa especificamente, que é um professor, doutor e especialista em justiça eleitoral da USP, que, que aponta que se for comprovado toda essa mecânica, todo esse crime eleitoral, aí pode ser imputado crime por 3 pontos que ele enxerga, que é o abuso de poder econômico, que é esse volume de dinheiro sem conseguir contabilizar, o gasto irregular, que isso também, se comprovado, e pode ser que haja uma interpretação tipo um caixa 2, e um outro ponto de abuso decorrente de uso de um meio proibido de imagem, que são os 3 pontos que ele falou que podem ser interpretados caso isso seja comprovado, todos esses supostos crimes, né? Agora, uma curiosidade que eu me lembrei agora, o Pablo, ele não sempre divulgava para os alunos dele que ele era bilionário, porque no imposto de renda dele declarado, eu acho que talvez, apesar de ser muito, muito, muito dinheiro, muito acima do que a gente pode enxergar, ele declarou 200 milhões de reais, né? Então tem um gap aí, né? Mas enfim, isso é para reflexão, porque fala, mas pô, o que, que tem a ver isso? Cara, se o cara ele mente, né, para se autopromover, tem alguma coisa errada. Mas enfim, só um ponto. E aí tem um outro ponto que esse mesmo professor comenta, que é o seguinte, que o estatuto do PRTB, que é o partido que o Pablo Marçal se candidatou, se filiou para se candidatar, o estatuto diz, segundo este professor, o estatuto diz
que tem que ter uma janela de 9 meses para se filiar, para poder se candidatar. E segundo essa fonte aqui, na CNN, ele não tem esse período. Então isso, em setembro, onde o TRE, aliás, o TJ, né, o TJE, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral julga essas situações, pode ser que ele tenha problemas também por causa dessa questão da candidatura e do prazo da filiação, né? Bom, só por esse dado, né, da repercussão no momento do bloqueio para as contas paralelas, ele já ter atingido esse volume de gente que em menos de 24 horas ele já estava com mais seguidores e muito, muito mais engajamento do que todos os outros candidatos. Então, ele está assim, fortíssimo, fortíssimo. Nas redes sociais, ele é muito forte. E aí a gente fica aqui, né? Em outro vídeo, eu comentei de algumas possibilidades que eu acreditava que podia acontecer, que era o Ricardo Nunes com a máquina na mão poder dar a volta por cima, né? Oriundo eu sempre comento sobre o voto de cabresto, né? No Brasil se tem a compra do voto direto e indiretamente. Então, ter a máquina, ser o prefeito, isso contribui muito. Então, isso é uma possibilidade, uma possibilidade. Outra possibilidade é a impugnação da candidatura do Pablo Marçal, que é uma possibilidade real e pelo barulho que ele está causando, eu não duvidaria que isso pudesse acontecer muito em breve, né, para tirarem ele da disputa eleitoral, né? E tem uma terceira possibilidade que aí independe se ele ganhar ou não as eleições, é ele já ter virado Marte, né? Ele já usar toda essa situação, se impugnarem, pior ainda. Se impugnar a candidatura dele, pior ainda. Usar isso para se autopromover, para realmente continuar afirmando que é contra o sistema, que veio para bater de frente, que isso e aquilo. E continuar com essa máquina durante 2 anos. E daqui a pouco a gente está com a eleição da presidência da República, né? E pelo barulho que esse cara fez com tão pouco tempo, o que seria, né, da imagem dele nessa mesma pegada que ele está, de forma muito mais estratégica, muito mais forte, com muito mais dinheiro, durante 2 anos, né? Então, eu acho que é algo de a gente se refletir, para a gente refletir, né? Algo de se pensar e correr atrás para, quem sabe, né? Já começar a correr atrás e buscar alternativas um pouco mais eficientes e de um pouco mais de qualidade aí para daqui 2 anos, né? Era isso, fim.